A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de recebê-los para o webinar Justiça Social e Ambiental, os ODSs e o Terceiro Setor, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha da Semana da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Ana Carolina Barros, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, Isabela. Obrigada à OAB. Eu gostaria de, inicialmente, dar as boas-vindas a todos os nossos participantes que estão aqui conosco e aqueles que podem nos assistir também no Facebook, aqueles que podem depois também ter um pouquinho mais, né, daquilo que a gente vai discutir aqui hoje, vai poder depois também olhar, revisar, voltar. Eu acho que a riqueza da tecnologia atual nos dá essa possibilidade da gente poder depois rever, compartilhar e disseminar conhecimento. Então, eu me sinto aqui muito honrada, eu estou muito feliz por essa tarde, eu, na verdade, esperei muito para a realização desse evento, estou muito animada para poder ouvir as minhas amigas aqui. A gente está realmente num bate-papo, a gente está realmente numa tarde que a gente vai falar sobre temas que todas nós amamos, e eu vou estar aqui para ouvir as três especialistas em temas tão relevantes, né? Eu gostaria, de antes de mais nada, agradecer à diretoria da OAB de São Paulo por toda a possibilidade que sempre tem nos dado de realizar eventos tão relevantes como esse. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria da OAB, que sempre é muito atenciosa, e também gostaria muito de agradecer a doutora Renata Fortunato, que contribuiu e muito para a realização desse evento. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma das nossas palestrantes de hoje, com muito carinho, né? Então, hoje nós ouviremos a doutora Flávia Scarpinelli Bueno, a doutora é advogada e mediadora, é vice-presidente e membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, que é, inclusive, uma comissão que nos apoia nesse evento de hoje, tem nos apoiado, né? É uma comissão que anda lado a lado com a Comissão de Direito do Terceiro Setor. A doutora Flávia é co-coordenadora da Coordenadoria de Proteção aos Mananciais da Comissão de Meio Ambiente, na OAB de São Paulo, é coordenadora do subgrupo de mediação ambiental do projeto Café com Mediação, membro da Comissão de Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB de São Paulo. Ufa, quanto trabalho, né? Quanta energia, quanto estudo, é um privilégio meu estar aqui hoje. Gostaria agora de registrar também o currículo da Henriette Oliveira. Eu acho que a grande maioria de vocês já a conhecem. Ela é geóloga da Unicamp, com especialização em riscos geológicos pela Complutense de Madrid, carreira de 10 anos na área ambiental, com os casos mais complexos relacionados à contaminação de águas, principalmente na América Latina, formação em gestão empresarial, liderança executiva, bom, com a Bíblia Diniz na FGV, né? Só para a gente registrar aqui. E ela migrou para o setor da tecnologia e foi, obviamente, muito bem sucedida com uma das empresas mais inovadoras do país, que é a IUP. Quem não conheceu ainda, acho que já deve dar um Google imediatamente ou colocar lá no seu Instagram. Acho muito difícil você não ser um seguidor depois de você olhar o que a IUP tem produzido. É membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo desde 2019 e é membro também da Female Force Latam desde junho de 2021. E falando da prata da casa, né, a doutora Renata Fortunato, membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor, ela é advogada, é pós-graduada em processo civil, ela tem MBA em gestão de projetos sociais e culturais, atua fortemente no terceiro setor já há muitos anos, e eu tenho aqui o maior orgulho de poder estar com essas brilhantes advogadas. Então, vou passar a palavra aqui para a minha querida Renata e já agradecer de antemão
o conhecimento que vocês vão disseminar e que vão compartilhar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente na sala, muito obrigada a todos que estão com a gente no Facebook, e a gente se vê daqui a pouquinho também. A gente vai trocando depois no final, eu faço uma participação, mas eu quero mais ouvi-las, tá bom? Um beijo. Passando a palavra para a doutora Renata Fortunato. Obrigada, doutora Ana, presidente aí da nossa comissão. Fico muito contente de integrar, estar aqui num grupo de mulheres que compartilham conhecimento e têm por objetivo mesmo promover esses fóruns, né, que são tão importantes. Eu acho isso sensacional. Vou tentar projetar aqui a tela, caso não dê, eu peço ajuda aqui das minhas colegas. Vamos lá. Nós vamos deixar, acho que vai dar sim, tá aqui bonitinho. Eu não sei se todos estão vendo, espero que sim. Nós temos aqui, trouxemos para tentar nortear nossas falas, os apontamentos pela trilha que nós vamos seguir, né, por aqui. Então, fique à vontade aí, as pessoas que entrarem já vão conseguir se localizar, qual tema está sendo abordado, o que nós estamos falando. Nosso intuito é tornar essa fala o mais didática possível para pessoas, né, recém-formadas, para as advogados e advogadas que já atuam na área, e para pessoas também que têm interesse em cada vez mais se aprimorarem aí nessa temática que nós vamos abordar hoje. Eu vou iniciar a minha fala, e lógico que ela vai ser complementada também pelas minhas colegas, aí, doutora Flávia e a Henriette, vão corroborar aí com o raciocínio, a sinapse, e eu vou trazer um pouco do que é o Pacto Global e o que são os ODS. Antes disso, eu queria só trazer uma mudança de um eixo, que a gente sai da década dos anos de 1900 para a década de 60, onde a gente estava centralizado muito no que se denomina chamar shareholders. Então, são aqueles que estão inseridos dentro de uma companhia e cujo a temática central envolve a lucratividade, a produção de lucro. Isso não deixou de acontecer. Essa temática ela só reverteu um pouco mais, ela bifurcou para uma visão do entorno, uma visão geral, que aí entra o meio ambiente, aí entra a comunidade, e comunidade aí a gente vai desmembrar entre pessoas e comunidade no meio ambiente, que estão inseridas ou não, o que convive aí com o meio ambiente. Então, era só para trazer isso. Com essa rotação, com essa mudança de eixo, a gente tem algumas mudanças na sociedade, né, balizadas por movimentos globais. Então, um grande movimento global, e quando se começou a falar em sustentabilidade, foi na década de 1970, na ONU. Então, foi quando pela primeira vez surgiu aí delimitações do que seria sustentabilidade, né, perenidade, manutenção. E eu acho muito interessante porque quando a gente fala em sustentabilidade, e muita gente me pergunta, é só com o meio ambiente, né? A sustentabilidade só tem a ver com a floresta, só tem a ver com a poluição dos rios. E a gente vai ver mais para frente que sim, está muito ligado, mas não só necessariamente. E é muito associado à sustentabilidade com o meio ambiente. Isso é muito legal, essa coligação que existe, mas não só, e nós vamos ver. E por volta dos anos, em 2000, o então secretário da ONU, Kofi Annan, eu não sei qual é a pronúncia correta, eu já ouvi das duas formas, foi criado aí, então, pela ONU, num fórum global, um alinhamento com 10 premissas, basicamente aprovadas num fórum com mais de 160 países, em que envolvia a observância de 10 princípios. Então, são princípios que se situam no meio ambiente, na prática anticorruptiva, com relação à área laborativa, ou seja, relacionada ao trabalho, e com direitos humanos. Na sequência, a gente tem aí mais para frente, eu só vou dar
uma geral. Mais para frente, em 2015, a ONU realizou um outro fórum global, em que foram participantes mais de 190 países que se tornaram signatários, e aí se desmembrou nos ODS, que são os tão falados ODS que todo mundo menciona, que são os quadradinhos coloridos que você pode verificar aqui na lateral da sua tela. E aí, o que seriam esses ODS? Esses ODS foram 17 objetivos globais, mundialmente traçados e aprovados pelos participantes desse Fórum Mundial realizado pela ONU, em que eles se desmembram em mais 166 metas de atingimento, e aí vale destacar que objetivo não é a mesma coisa que meta, objetivo é o destino final, meta é o objetivo quantificado com prazo. Tanto é que nós temos aí a proposta da ONU é para que isso seja atingido em até 2030, é uma agenda global, então se diz Agenda 2030 para atingimento desses 17 objetivos. Tem objetivos extremamente desafiadores, existem objetivos em que conseguimos, digo agora em relação ao Brasil, avanços muito positivos e outros que estamos muito aquém realmente em comparação com os nossos amigos latino-americanos. Então, eu entendo que nesse momento é de extrema importância e de extrema relevância a gente começar a entender a forma como a gente tem que aplicar isso dentro das nossas organizações, quer sejam elas do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Eu acho que a minha fala inicia com isso. Queria trazer também que os ODS, eles não são, né, esses 17 objetivos globais, eles não são um código de conduta, a adesão é voluntária e ele não serve como punição. O que a gente vê acontecer é que isso vai se tornar cada vez mais robusto como uma estratégia de gestão. Então, estar em conformidade, estar caminhando, trilhando caminhos para a obtenção desses objetivos vai ser sim e já está sendo um diferencial para quem se insere nesse ambiente. Então, eu acho que a minha fala inicia com isso. Espero que eu tenha trazido alguma claridade aí para o tema do pacto e com relação aos ODS. E passo agora a palavra para a doutora Flávia, que vai traçar aí um pouco do papel da Comissão do Meio Ambiente, Justiça Social e Ambiental. Oi, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com a Comissão do Terceiro Setor de novo. A gente teve o privilégio, a Comissão de Meio Ambiente, de estarmos juntos no primeiro semestre, tratando de um tema também de sinergia, que era a regularização fundiária, né, nas áreas e uso e ocupação nas áreas de mananciais, e foi com muita felicidade que eu recebi esse convite novamente de estar aqui com vocês, para falar um pouquinho da Comissão de Meio Ambiente dentro desse contexto de justiça socioambiental e ODS. Quero agradecer também aos nossos ouvintes aqui, tanto no Zoom quanto no canal, né, do Facebook, e a Henriette, aí, minha colega e amiga, que ficamos desses anos aí que estamos juntas aí na comissão. Obrigada por estar aqui comigo também nesse evento. Eu acho que a sua fala inicial foi ótima, Renata, para trazer um pouquinho do cenário, da contextualização. Talvez eu traga no decorrer da minha fala, talvez eu volte alguns conceitos que você trouxe, então foi ótimo, e tentar aqui trazer um panorama do que a gente tem feito, né, da comissão, mas também conceituando alguns pontos e, às vezes, esmiuçando um pouquinho desses objetivos e de algumas metas, né, que a gente, enquanto Comissão de Meio Ambiente aqui na OAB, entendemos que seriam as mais especiais para se tratar nessa gestão, né? Não que não existam outras metas, e todos os ODS, né, vocês vão verificar que eles acabam se conversando e se interseccionando, porque é uma visão integrada, a busca ela está atrelada aos direitos humanos universais e o foco, como a Renata até colocou, o Pacto Global, ele veio também
pautado nesses 10 princípios, né, de direitos humanos, direito do trabalho, meio ambiente e anticorrupção, que tem o pilar da economia. Eu acho que o mais relevante da gente contextualizar é o que a justiça socioambiental tem a ver com tudo isso, né? Acho que pode ser que se perguntem. No meu olhar, ela tem completamente total sinergia na medida em que a gente, eu acho que enquanto sociedade, mais do que nunca, precisamos desenvolver e implementar efetivamente ações, mundialmente falando, que tragam esse tão falado desenvolvimento sustentável que a Renata colocou. E a justiça socioambiental está muito interligada, no meu modo de ver, com a implementação efetiva do desenvolvimento socioambiental. Então, esse desenvolvimento socioambiental, como muito bem colocado com a Renata, ele teve lá atrás, né, origem em 1970, com o Estocolmo, né, com a Convenção de Estocolmo, aí gerou uma documentação na Noruega e que depois foi aprimorado. Ele é um conceito que ele vai se aprimorando, ele foi aprimorado na Rio 92, na Rio +10, e o que ele, em tese, ele traz? São 3 pilares, eu gosto sempre de colocar isso, são 3 pilares, como a Renata colocou, não é só a questão do recurso natural, né, da gente só fazer a proteção dos recursos naturais, o meio ambiente, e isso foi muito bem caracterizado até a nossa Constituição, que é de 88, então ela está até um pouco antes de tudo isso, da questão do Pacto Global, e da gente ser signatário, e efetivamente da Agenda 2030, ela traz muito claro essa necessidade de proteção e intersecção da economia, do meio ambiente do trabalho, ou seja, o desenvolvimento de um trabalho justo, digno, remunerado, né? A questão social de educação, da comunidade como um todo, ter educação suficiente, educação de qualidade, para que ela consiga cada vez mais estar inserida no meio social, aí, né, de forma mais coletiva e ampla, tentando, obviamente, minimizar no que for possível essa grande diferença que a gente tem de classe social, e classe econômica. Então, a proposta é que a gente consiga equalizar. Eu gosto sempre de, quando eu falo, de imaginar uma gangorra, onde a gente tem que ir equilibrando todos esses pilares e, obviamente, proteger o meio ambiente, porque sem aí, sim, o recurso natural, a fauna, não vai ter a viabilidade da gente continuar tendo uma vida digna e com qualidade, que é o preceito trazido pela Constituição Federal desde o seu preâmbulo e muito enraizado em todos os nossos direitos aí, que a gente fala de terceira geração, direitos fundamentais. Então, se fala muito da justiça socioambiental, eu vislumbro muito isso, essa necessidade de se respeitar e da gente conseguir materializar direitos sociais e ambientais da sociedade para que a gente tenha essa coexistência desses 3 pilares. Aí, o que a gente, analisando, eu sempre gosto de trazer, óbvio, a gente está na casa dos advogados, aí eu peço licença para a Henriette, que está acostumada um pouco com o meu juridiquês tradicional, mas trazendo um pouquinho da questão do preâmbulo da nossa própria Constituição, que é de 88, ela já traz intrinsecamente ao texto normativo essa perspectiva de justiça social e ambiental, na medida em que ela coloca que ela é voltada para a concretização, certo? Da viabilidade de se conjugar forças sociais e normativas para possibilitar que toda a sociedade tenha uma melhora de qualidade de vida. No preâmbulo dela, ela efetivamente traz aqui, deixa eu ver aqui, ela traz que um valor supremo da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica de controvérsias. Esse é o nosso preâmbulo. Esse preâmbulo da Constituição está extremamente interligado com todas as políticas mundiais de ODS, de desenvolvimento sustentável, do Pacto Global, ou seja, tentar fazer com que a sociedade ela consiga funcionar harmonicamente com todos os pilares de forma equilibradas,
né? Então, o principal mote, né, dessa questão da justiça social, que é trazido no ODS 16, no Objetivo de Desenvolvimento Social 16, se você analisar ele tem diversas submetas, como muito bem colocado pela Renata, onde nós vamos ter desde a questão de diminuição de abusos, de exploração, de tráfico de pessoas, de fluxos financeiros de armas ilegais, até efetivamente a possibilidade de você desenvolver instituições eficazes, responsáveis, transparentes em todos os níveis, considerando a inclusão da sociedade em tomadas de decisões. Eu trago isso com uma forma bastante feliz, e não por acaso que em 2015 também o Brasil sofreu uma revolução na legislação, na medida em que ele traz a promulgação de uma lei focada em métodos de resolução de conflitos, não somente vinculadas ao Poder Judiciário. Justamente por detrás disso já há esse olhar de estimular as instituições que vão implementar políticas públicas, que vão implementar as normas, as decisões judiciais, no intuito de fomentar uma inclusão participativa da sociedade, que é a democracia participativa. Então, eu acho que é com muito bons olhos esse movimento que a gente tem sentido e a gente tem vislumbrado de resolução consensuada, outros métodos como mediação, construção de consensos, justiça restaurativa, direito sistêmico, é um mote de tentativa de harmonizar um pouco a sociedade, fazer com que elas efetivamente, a sociedade efetivamente consiga, junto, abrir diálogo, pela dialógica conseguir resolver os conflitos. E nessa seara do meio ambiente específico, eu, obviamente, quem me conhece, me acompanha, sabe o quanto eu sou... fomento isso de tentar trazer os métodos de resolução consensual na área ambiental. E a Comissão de Meio Ambiente ela fez um trabalho muito bacana e eu fico assim, muito feliz de fazer parte, desde o início com a nossa anterior presidente, que é a Gláucia Savim, que foi a ideia e foi encabeçada por ela até quando a OAB recebeu um pedido de intervenção para resolver uma questão super sensível, que é a ocupação nas áreas de mananciais, porque nós sabemos disso, o crescimento demográfico em São Paulo, na região metropolitana, ele foi extremamente desordenado, e acabou, e aí tem muito intersecção com a justiça ambiental, porque ele acabou, vamos dizer assim, pressionando com que a população de baixa renda, a população que precisa estar de emprego, começou a se deslocar até meio que nos centros industriais, numas regiões um pouco mais distantes até do centro, vamos dizer, o centro agora aqui, entre aspas, econômico, ou de classe um pouco mais, às vezes, com mais oportunidades, né? E isso foi pressionando um pouquinho a malha de mananciais, áreas de proteção ambiental, e hoje a gente tem áreas extremamente consolidadas, né? E também não tem como desfazer, e a gente também tem a necessidade de proteção ao meio ambiente. Então, foi com muita felicidade à época, a Gláucia, ela projetou, imaginou, desenhou a Comissão de Meio Ambiente tentando trazer uma solução diferenciada para essas situações através da construção de consenso, utilizando dentro dessa construção de consenso a mediação, para que a gente consiga mapear todas as partes envolvidas na problemática e a OAB funcionando como um terceiro neutro, abrindo espaço para ouvir todas as partes e iniciar uma facilitação e uma construção de diálogo e, quiçá, uma alternativa, algo que possa porque todo mundo converge na necessidade de resolver o problema e todos têm as dificuldades operacionais, ou por política pública, ou por questões habitacionais. Então, acho que é a melhor forma, a gente imagina que colocando todo mundo na mesma mesa e todo mundo se ouvindo com esse ferramental de um neutro como a OAB, quem sabe a gente não caminha para algo diferente do que tem sido proposto, que é uma justiça que se aplica, mas não é eficaz, porque muitas vezes nós temos ações judiciais que percorrem anos, você tem uma decisão que te manda remover,
comunidades que já estão lá há mais de 10 anos, já está totalmente consolidado, tem uma questão tem toda uma logística, né, de saúde, de vizinhança, de cultura, você vai colocar onde, você remove para que local. Então, essa que é o grande desafio. Então, eu acho que o principal, talvez, mote da justiça socioambiental da Comissão de Meio Ambiente é esse grande projeto que foi aprovado pela atual gestão, que nós agradecemos aí muito o Ricardo e o Caio por essa escuta ativa, essa sensibilidade e ter acolhido esse projeto da comissão. Ele foi, por conta dele, a atual presidente Ana Chagas e comigo, né, junto, como vice, a gente está dando a continuidade da ideia original da Gláucia Savim, e hoje nós estamos com a coordenadoria de proteção dos mananciais, com um grupo executivo de trabalho para, efetivamente, agora fazer com que a gente consiga cumprir alguma das metas vislumbradas da ODS 16. E acho que, além disso, a Comissão de Meio Ambiente também, ela aderiu, né, o Pacto Global, né, que aí a Henriette vai entrar um pouco mais profundamente nisso, porque ela tem uma participação mais assídua na cadeira aí do Pacto Global, mas a própria comissão resolveu fazer a lição de casa também internamente. Então, a gente aderiu ao pacto, isso significa que estamos tentando implementar as metas de ODS dentro da nossa própria comissão. Aí acho que a gente fez grupos de trabalho temáticos na comissão, então nós temos um focado em sustentabilidade. A Henriette participou também assiduamente, acho que pode trazer algum insight bacana sobre aquele trabalho que vocês fizeram de sustentabilidade das pegadas, efetivamente, da comissão. Nós temos um grupo de mudanças climáticas e hoje a Henriette está fazendo uma ponte na Comissão de Pacto Global para efetivamente nos trazer subsídios para continuar nessa nossa jornada, né? Eu acho que, em linhas gerais, não sei como é que eu estou de tempo, em linhas gerais eu posso indicar isso. Outra questão que a Comissão de Meio Ambiente faz muito é tentar fazer uma visão mais integrada e sistêmica do direito ambiental. Então, a gente vislumbra a necessidade de estar cada vez mais próximas em outras comissões temáticas da OAB, como o terceiro setor, como o urbanismo, regularização fundiária, a Comissão de Relações Institucionais, e a gente tem trabalhado, toda vez que nós montamos um evento, estimulando a análise de uma ODS. Então, a comissão, ela acabou, acho que a gente hoje foca bastante, então, na ODS 16, que é esse projeto dos mananciais que eu trouxe para vocês, que está entrelaçado com o ODS 6, que é da água potável e saneamento. A gente traz uma visão muito próxima também do ODS 11, a gente já fez muitos trabalhos sobre cidades, mobilidade urbana, fizemos um trabalho muito bacana também recentemente com a Comissão de Direito Tributário, trazendo fomento para carros elétricos, foi um trabalho bem legal, que passou, aí a gente fez uns comentários junto com uma norma que passou para ser encaminhada para a Assembleia para votação, para a gente ter esse fomento, uma coisa que é o pilar da economia. A gente vai falar do meio ambiente, não podemos também esquecer da economia, não só uma economia predadora, uma economia destrutiva, mas sim uma economia em que a gente possa reverter em benefício para o meio ambiente. Então, esse projeto com a Comissão de Direito Tributário foi nessa linha, né? Como a gente poderia incentivar empresas a investir em carro elétrico, a investir em energias alternativas e mais limpas, que é um dos ODS também que nós temos aqui, que é o ODS, se não me falha a memória, eu acho, de energia limpa, é o ODS 7, se não me falha a memória. Eu tenho uma colinha aqui do lado, porque são 17. Eu não consigo memorizar todos, gente. A RG já está um pouquinho alto. E eu acho que, em linhas gerais, é isso que eu queria trazer para vocês. Estou à disposição para perguntas e vou passar aí a palavra para a Henriette. Acho que eu devo ter me mantido no tempo. Obrigada aí pela oportunidade. Super no tempo, Flávia. Você me deu 10 minutos a mais, estava aqui me contendo para falar menos da IUP, mas vai ser difícil agora. Brincadeira. Uma boa tarde a todos. Muito feliz pela oportunidade. É um prazer estar aqui com a Comissão do Terceiro Setor, estar aqui com a Flávia, que a gente sente muitas saudades desses encontros presenciais, imagino que vocês também, de todas as comissões. Então, toda oportunidade sempre me alegra muito,
Um prazer enorme por esse convite e tem sido muito bacana atuar na Comissão do Meio Ambiente desde 2019 e agora também na cadeira como uma convidada da Comissão do Pacto Global, que é, de fato, um assunto que é tão relevante. A agenda parece aquela coisa, Agenda 2030, não, está lá longe, gente, nós já estamos em 2021. Então, é muito bacana que, pelo menos agora, o pessoal tem falado mais. Mas aí até a divulgação a gente fez muito até numa forma nesse sentido, né, de trazer algo mais didático mesmo, porque é normal. Infelizmente, a realidade é essa, se qualquer um, após as nossas falas, entrar e buscar uma parte muito interessante que a Renata também abordou com relação às metas, é um cenário super triste, a gente quer sempre trazer notícias boas, a gente quer ser super otimista, isso, né, é o jeito do brasileiro até de ser, mas, na verdade, o que a gente vê é um super esforço, então a minha fala hoje ela vai ser muito condicionada nesse sentido de que, gente, é possível colaborar, é possível você, né, pessoa física, pessoa jurídica, autônomo, não importa, quando você parar para entrar, acessar lá ODS, ONU, começar a ler um pouquinho os subitens de cada objetivo, de cada selinho desse, é possível. Todos os dias é possível fazer alguma ação que está condicionada a esses fatores, pelo menos com aquele sentimento de que, eu fiz um pouquinho, eu contribuí com a meta. Então, até o exemplo prático, eu vou falar daqui a pouco da IUP, inevitável, é sobre isso, porque nós não somos signatários ainda, queremos ser, é um processo que a gente também vai entrar, mas isso não nos impede de agir de acordo com os ODS. E isso não impede ninguém, assim como os escritórios de advocacia. Isso é um trabalho muito interessante que eu tenho visto, tenho tido o prazer de ver durante as reuniões com a Comissão do Pacto Global também, nessa tentativa de cada vez mais fomentar a prática no dia a dia, em todas as nossas ações. É que isso parece que fica distante e que remete muito mais a uma coisa empresarial ou só grandes empresas, não parece que é algo do nosso dia a dia totalmente pertinente e prático. É prático. Bom, como um primeiro momento, né, aqui o papel, né, o que a gente faz lá na comissão. Eu estou desde julho e venho acompanhando essas reuniões, também são reuniões mensais, em um espaço super importante, muito rico em troca de conhecimento, uma fala aberta, que eu acho que é isso que todo mundo precisa hoje em dia, e o que eu acho muito interessante, né, na pauta, sempre muitos eventos, muitos simpósios, muitas ações vinculadas também à promoção no sentido, né, de promover, de juntar pessoas dos diferentes níveis ao engajamento, né, e também ao preparo do COI. O que é o COI? O que é isso, Henriette? É um relatório, né, um compromisso. Quem é signatário do Pacto Global, como o OAB, que nós somos signatários desde a Comissão de Meio Ambiente, né, desde novembro de 2019, tem alguns documentos que servem para quê? Para que, de fato, a hora que você entra no site, digita lá para acompanhar as metas, é por meio do envio desses documentos, tem dois, o COP e o COI. O COP, ele é um comunicado de progresso, é como uma prestação de contas que você vai registrando ali as suas ações, porém, a cada 2 anos, é necessário, né, todos os órgãos, todas as empresas são signatárias do Pacto Global, elas emitem o COI, que é o Comunicado de Engajamento. Ele reflete o quê? Ele reflete, de fato, ele resume, né, ele abrange todas as ações que aquela determinada empresa, no caso, a Comissão de Meio Ambiente, não só a OAB São Paulo, mas de todas as suas seccionais, tudo que foi feito ao longo desse período em cumprimento, né, de acordo com os ODS, em cumprimento para as metas, né, os subitens que tem em cada um desses objetivos. Então, nós estamos até numa fase muito interessante de elaboração do COI. E é muito legal algumas práticas que a OAB já adotou. Uma delas que tem sido muito fundamental para esse processo de conscientização é a colocação dos selos, como hoje aqui no nosso evento, para quem está nos acompanhando e coloca aqui, tem 3 selinhos, né, o 4, o 10 e o 16. Poxa, o que isso significa? Em todos os comunicados, em todas as chamadas, uma das ações que a OAB de São Paulo fez foi colocar os selos para que cada vez que uma pessoa observasse, aquilo instigasse ali para que houvesse uma pesquisa, um engajamento e até que a empresa se tornasse também signatária. Então, tudo isso é um grande passo de fomento.
Para vocês terem ideia, tem uma cola aqui com alguns números, porque eles são grandes. Só eventos da seccional de São Paulo já tem 1.079 que já receberam este selo, e das demais seccionais esse número já vai para 2.339 eventos. Então, é muito bacana esse esforço coletivo que tem resultado, sim, em muito boas ações. Bom, dentro aí desse espaço também, isso, tem um outro ponto muito importante, diversos assuntos para não esquecer. Um exemplo, a gente, durante essas reuniões da OAB do Pacto Global, é muito importante que vem sempre uma fala especial, né? Vem alguém de um determinado estado e é um momento de muito aprendizado também, porque a gente aprende com as outras seccionais, os outros estados, quais as ações, quais os movimentos que todos têm feito para não é muito aquela linha de tenho que atingir as metas referentes à produção do COP, do COI, desses compromissos, mas não é só isso, tem todo um âmbito social que a Flávia também abordou bastante, que é esse compromisso do dia a dia. Então, outros estados trazem também algumas práticas no sentido de visitar escritórios de advocacia, fazer campanhas sociais, a promoção de eventos, que está numa escala, às vezes, muito maior e muito mais dinâmica, fora do que a gente está acostumado a tratar ali no dia a dia. E é um assunto que acaba nos promovendo muitos encontros, acaba angariando outras possibilidades sempre, num propósito único, isso que é o mais interessante, porque é uma ação de fato global e que todos nós podemos e devemos, né, fazer parte. E dentro aqui do meu momento, que eu agradeço muito, é a oportunidade de poder falar um pouco do que é um caso na prática, né? O que a IUP faz com relação às práticas de ESG, com relação à adesão dos ODS, assim como os projetos de sustentabilidade, não deixando passar também, porque é uma troca, tem sido uma troca fantástica nos últimos 2 anos. Eu aprendo demais com o Comitê, né, Técnico de Sustentabilidade e procuro sempre verificar, sempre, todos os dias, o que eu posso aplicar na IUP, e vice-versa, ações que eu já aplico na IUP por ser uma startup de tecnologia, por ter conceitos, desde os seus pilares, né, a sustentabilidade, a acessibilidade, a mobilidade urbana. Poxa, o que eu posso levar para a OAB? Então, é muito bacana esse aprendizado e essa troca, e que é algo que não é um convite, né? Assim, é um desejo até de que todos que nos assistem, nos ouvem, consigam assimilar alguma coisa, e enquanto me escuto, eu falo, puxa, então onde que eu posso, onde que isso se encaixa no meu trabalho, na minha rotina, no meu dia a dia, onde é que eu posso empregar essas práticas? E não são coisas nada absurdas. Por exemplo, dentro do grupo de sustentabilidade, fizemos um super trabalho de engajamento com relação à redução de uso do copo plástico, por exemplo. A Flávia acompanhou toda essa jornada de conscientização, de mudança, de como promover esse assunto dentro da OAB, as notícias, né, tudo, a divulgação, como seria isso, a retirada durante as reuniões, né? Agora, praticamente sumiu em termos da casa pelo fato da pandemia, mas na retomada retomaremos já de uma forma muito mais sustentável, com certeza. E é com esse mesmo olhar, por exemplo, pensando, desenvolvendo tantos projetos de sustentabilidade com eles, que eu tinha, né, por obrigação, né, não só por amor à causa, aí a geologia, ao meio ambiente, a todo esse período nesta carreira também, que levar essas práticas no que eu faço hoje, que nada mais é um trabalho de hardware e software para facilitar, né, a qualidade de vida das pessoas por meio de uma lavanderia 100% digital. Mas, poxa, Henriette, onde é que cabe a sustentabilidade nisso, né? Foi um grande desafio, mas logo de início, o que nós pensamos? Poxa, cabe uma calculadora de carbono, cabe mostrar para as pessoas o quanto, por ser um armário compartilhado, onde, por exemplo, uma única viagem, você atende 6 pedidos do que 6 pessoas se deslocando com o próprio veículo. Disso resulta uma modelagem matemática, onde a gente calcula o distanciamento médio, os diferentes tipos de combustíveis que as pessoas utilizam, transforma isso para um único veículo dentro da cidade, colabora com a mobilidade urbana e impacta em sustentabilidade. Mas o consumidor precisa ver isso. Como o consumidor vai ver isso? Dentro do aplicativo, essa calculadora de carbono
foi convertido em pedidos, onde ele preenche, automaticamente vai alimentando uma cartela de folhas, e ele termina. Para aumentar esse engajamento, o que a gente faz? A gente planta uma árvore com o consumidor e emite relatórios de sustentabilidade. Isso é o quê? Isso é o ODS número 12. São exemplos lá, a parte de reciclagem, de reuso. Um outro projeto dentro de uma startup de tecnologia, é agora em conjunto com o Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro, para viabilizar o uso de plástico totalmente biodegradável, em parceria com uma empresa do Rio de Janeiro, a Polimex, que desenvolveu um plástico que ele vira adubo em alguns meses. E isso que acontece, onde tem esse plástico de uso único, que a gente tenta tanto evitar, na saída, né, na entrega de peças limpas de lavanderia. Todo mundo que vai na lavanderia retira ali sua camisa, seu blazer, seu terno, envolto num plástico de uso único. E que serve para quê? Basicamente para nada. Porque você chega em casa, você tem que tirar esse plástico, senão ele vai mofar a sua roupa. Então, por que não tirar esse plástico, colocar num recipiente, às vezes na sua própria casa, e vai virar adubo, e vai te ajudar a isso depois. Então, são nessas práticas que a gente fomenta a redução, né, o reuso e a reciclagem. Mas não seria muito mais difícil ter todas essas ideias se eu não fizesse parte de um grupo tão voltado para ações de sustentabilidade como é o OAB. Então, isso é um grande prazer, um grande privilégio, mas independente desse grupo, é possível sim, é possível você olhar em volta, estando na sua casa, no seu trabalho, no seu deslocamento, e observar no seu dia a dia, dentro da sua rotina, como que você pode fomentar isso, como que você pode fazer ações mais sustentáveis. Hoje, tudo bem, nós temos ainda um plástico de uso único, mas o que você pode fazer depois com esse plástico? Eu uso em algumas embalagens, eu uso para proteger alguma encomenda, alguma coisa no carro. Tem ações, o próprio OAB já promoveu algumas ações nesse sentido de transformação. Qual é a sua ação sustentável? Da mesma forma, quando você olhar a página da ONU, olhar os ODS, você vai ver que, com certeza, algumas práticas do seu dia a dia já estarão engajadas lá. Um outro ponto muito bacana, a IUP segue, né, o ODS 11 e o ODS 12, relativa às cidades mais sustentáveis e ao consumo, né, a produção de bens mais sustentáveis, no sentido de você reduzir a quantidade de resíduos. Então, algumas frentes que a gente abrange, principalmente dessas de redução de emissão de CO2, mudança de embalagens, todas as possíveis frentes, redução, consequentemente, o número de veículos nas ruas, ou um caminho maior que estes veículos estão percorrendo. Então, são todas essas ações que a gente vê como plenamente factíveis. Um outro ponto que a gente leva, né, como a primeira empresa de tecnologia no mundo a oferecer essa possibilidade, é a autonomia, é a questão social. Além da questão ambiental, a acessibilidade, hoje em dia, uma pessoa com deficiência física, ou uma pessoa, né, que tem nanismo, no caso, ela consegue fazer um pedido, trabalhar com a IUP de forma totalmente autônoma. Não entendi, não tem problema. Por quê? O que é isso? O que é um armário inteligente? Não, um smart locker, né, a tradução, que é o nome mais usual, você utiliza para uma série de coisas, encomendas, cartas, comida e até a lavanderia, que é o caso hoje dos armários em operação na cidade, os armários IUP. Mas, em geral, o armário, você faz o quê? Você digita uma senha ou coloca um QR Code e o armário abre qualquer porta. E esses armários são altos. Então, se um cadeirante, uma pessoa com deficiência, chega e busca essa interação, simplesmente pegar uma carta ou para pegar uma pizza e abriu e aquilo foi colocado numa parte superior, ele está sozinho, ele não consegue resolver esse problema. Então, o que a IUP traz é exatamente isso, para todas as conexões, para todos os serviços utilizados, pensar na pessoa, o viés social, lembrar que todas as pessoas podem fazer qualquer coisa. Isso sempre foi um grande foco de trabalho da IUP. Então, hoje, desde o início da operação, começamos com as pessoas com deficiência motora, que é um grande número, que tem uma grande participação na economia do país, mas as pessoas, em geral, não percebem, ou as que percebem, não buscam soluções para atendê-los, e, na sequência, entrará a parte de atendimento aos deficientes visuais, em que o próprio armário, o armário já interage, é o único no mundo que ele reconhece a pessoa e ele que interage com a pessoa, mas ainda vai entrar, muito futuramente, espero, a questão de atendimento aos deficientes visuais, né? Então, ele não vai simplesmente abrir a porta, mas ele vai falar com a pessoa, indicando
cada uma das ações que estão sendo feitas. Então, esse viés social e ambiental é muito importante, por isso que eu agradeço imensamente essa oportunidade de trazer isso para vocês, de apresentar, e principalmente na questão do engajamento, mostrando que é possível, sim, todos nós podemos, de alguma forma, todos os dias, colaborar com os ODS, colaborar de maneira global, né, com o pacto, não sendo signatário, mas é plenamente possível ser signatário também. Muito obrigada, agradeço aí a fala, acho que até acabamos um pouquinho antes, mas agora eu deixo a palavra para a doutora Renata, que vai também falar de todo este enfoque que nós demos até o momento no terceiro setor. É um prazer. Obrigada, doutora. Obrigada eu. Agora fica a minha missão em glória, continuar depois das duas terem esmiuçado tantas questões, né? E eu ressalto também, engrosso o caldo com a fala da Henriette, que não é necessário a adesão ao Pacto Global, que é esse pacto da ONU, para estar iniciando aí o desenvolvimento de ações sustentáveis e que correspondam a cada um dos ODS. Uma coisa que me chama muita atenção e que eu vejo corriqueiramente acontecendo é o que eu chamo de bingo das ODS. As pessoas não... E aí eu vou entrar mais para frente para falar sobre o que chama de greenwashing, que são práticas, ou tokeísmo, que é o lado negro da fala desassociada com a prática. Mas vamos lá. O que eu vejo assim, é um bingo de ODS. Às vezes as pessoas não sabem o que é, mas percebem sim que é uma movimentação nesse sentido de se buscar, de estar atrás. Então, gira aquela bola do bingo, como a gente girava, que era quando a gente era criança, e caiu uma bolinha. E aí caiu uma bolinha. Aí, vamos lá. 4. Então, eu vou colocar esse. Gira outra bolinha. Vamos ver qual que vai ser aqui que nós vamos colocar também. 12. Então, 12. Só que isso é totalmente arbitrário, né? Ele traz, num primeiro momento, a visão de que você está em consonância com aquilo que você está se remetendo, que são os ODS, mas a lição tem que ser feita internamente, né? Eu já falo pelo terceiro setor. É verificar o que tem correlação com as suas práticas, quem é o beneficiário, para que linha de atuação você caminha. Você caminha mais para uma área que tem a ver com atendimento à saúde, você caminha para uma área institucionalmente cuja sua missão é atendimento de um público de gênero diferenciado, então existe uma correlação. Não é uma ou outra determinada ação que você vai lançar no meio aí de uma publicação ou de um artigo. Então, eu ressalto muito isso, que tenha muita parcimônia quando se for delimitar qual o ODS que você vai atingir, qual é a sua meta para realizar ele. Então, não o faça de uma forma aleatória. No primeiro momento, isso vai demandar um pouco mais de trabalho, é uma análise crítica que tem que ser feito cada um, não tem uma fórmula mágica, porque cada um tem, sim, a sua missão, o seu propósito, os seus valores. É claro que no DNA das organizações da sociedade civil que atuam no terceiro setor, isso já é um pouco mais atrelado. Nós já estamos um pouco mais acostumados a tratar de relações que envolvam algum desses ODS, mais fortemente ou menos fortemente. Né? Nós atuamos aí em suplementação ou em complementação ou até em uma outra forma para proteção de direitos, garantias, lazer, esporte, cultura, em uma série de áreas. Então, via de regra, isso já está no nosso DNA, do terceiro setor. O que precisa é maturar isso daí, o que precisa é amadurecer. O que precisa é fazer uma pesquisa de campo basal em qual deles a gente vai se basear e aí sim fortalecer. Outra coisa importante que eu acho, para tornar a coisa mais fácil de se aferir, porque a gente fala muito conceitualmente e é uma matéria que nos traz muito conceito. E quando a gente fica, às vezes, só no conceito, fica muito vago, é muito subjetivo, não sei como começar, não sei para onde ir. Então, eu penso que
o Pacto Global ele é sensacional, a adesão é sempre muito bem-vinda, ele tem métricas, ele atua com métricas, existem programas em que você pode estar inseridos com várias frentes de atuação. Agora, tirando o pacto, vou começar do zero, vou começar com os meus ODS, os meus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou analisar qual dentro da minha cadeia de produção, qual dentro do meu ambiente operacional, que eu vou conseguir chegar mais próximo e delimitar. Outro fator que eu acho super importante é manter isso de uma forma e transmitir transparente, de uma maneira muito transparente para o público, porque se eu não sei onde eu estou, mas eu quero chegar em algum lugar, eu não sei quanto que você chegou a caminhar, eu não sei quanto que você evoluiu, se você saiu do zero, se você saiu do 20 ou do 90 para chegar no 100. Então, eu acho que um raio-x, uma análise de viabilidade, não toma muito tempo, é sentar, agrupar, fazer comitês para que se debata onde estamos, para onde queremos chegar. Quais são os ODS dentro dessas metas que nós temos, quais que nós conseguimos atingir a longo prazo? É uma agenda, é uma jornada, não se consegue em 1, 2 meses a obtenção. Se conseguir, eu dou os parabéns e é realmente fenomenal essa atuação. E aí, eu acho que é importante trazer parâmetros, parametrizar, porque existe uma carência, eu sinto, no terceiro setor, para ter isso como balizamento. Onde estamos, para onde vamos e olha quanto caminhamos. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos muito com editais, né? Editais promovidos pelo Estado, pela máquina estatal, e editais de pessoas jurídicas provenientes do segundo setor. Eu tenho percebido em alguns editais, e um deles, esse que eu estou mencionando, é do primeiro setor, é da máquina estatal, em que exigia que no programa apresentado, quais os ODS correlacionados, quais os ODS que ele já trabalhou anteriormente, quais os objetivos que ele alcançou. Então, assim, o seu programa, quando você for participar desse edital, eles já estão solicitando. Então, não basta você fazer o bingo, girar lá a maquininha e sair a bolinha 3, porque ele está pedindo que em determinado ODS você traga a comprovação do antes e o depois do que você impactou. Qual o impacto social que você trouxe? Então, isso é assim, na minha concepção, é um marco, porque nós estamos caminhando para uma esfera de medição. Eu não estou só pedindo para você qual o ODS que você está inserido em realizar, qual é o seu comprometimento, qual é o seu protagonismo em relação a ele. Eu quero saber quantas pessoas você atingiu, ou de que forma você interferiu naquela comunidade, ou quantas vidas você impactou com fornecimento de acesso à internet. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, eu digo nós, terceiro setor, de começar a colocar métricas e começar a delimitar aonde que está cada fase, para onde nós vamos chegar, porque é algo que me surpreendeu esse tipo de solicitação, e uma solicitação num grau requintado, digo para vocês. Tinha uma tabela de pontuação de quanto você já atingiu. Então, é importante a gente começar a pensar em mensurar, em trazer métricas. Eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo, eu quero projetar aqui para vocês, para a gente tornar algo um pouco mais visível para mensurar com relação à obtenção das métricas. Achei. Eu fiz um cadastro, vou só falar para vocês. Eu fiz um cadastro, isso daqui é na rede do Pacto Global. Todas as informações que eu inseri foram puramente para trazer exemplos, né? Então, eu coloco aqui um nome fantasia, tal, criado, o número de funcionários, do tamanho, totalmente aleatório, só para mostrar para vocês, né? Então, ele vai começar uma jornada que começa com
a parte orientativa com as orientações, então, informações mesmo, para você fazer cursos, e aí ele vai começando a traçar quanto que você está, qual é a sua medição com relação aos ODSs. Então, você começa a ter relatórios gerados... Opa, cadê? Relatórios que passam a ser gerados de acordo com os cursos que você faz ou com as respostas que você dá, com o input de informações que você vai trazendo. Então, assim, existe um relatório, está saindo um relatório. Não sei por onde começar, vou começar do zero. Pessoal, esse cadastro que eu fiz, ele é meramente exemplificativo, eu não gastei mais do que 5, 10 minutos para estar preenchendo ele de uma forma aleatória. Eu não respondi as perguntas, não entrei por aqui, mas eu já vasculhei, dei uma olhada geral por aqui, e aí a gente encontra, né, várias formas de medições, ou algumas que podem nos orientar. Para quem não sabe como começar, vamos tentar começar com algo que já está estruturado. Muitos outros locais, eu vi que eles criam a sua própria plataforma, já tem, mas é uma plataforma customizada, que muitas vezes envolve o desembolso de valores, e a gente sabe que no terceiro setor existe uma carência muito grande, né, de recursos humanos, recursos financeiros e recursos de infraestrutura. Então, por que não começar de algo que já tem um pouco estruturado? E eu acho que é um caminho para ser trilhado, para não começar do zero e para começar a pôr a mão na massa, implementar, ver que fase eu estou. Existem 3 fases, né? O Instituto Ethos traz para a gente 3 fases de maturidade com relação aos níveis, e aí ele fala em ESG, né? Que é outra coisa que está muito interligada, que na tradução, né, da sigla em inglês é ambiental, o social e a parte da governança. Então, ele traz 3 tipos de fases em que a organização está, desde a mais básica, da monolítica, até a multicultural, que é a que se encontra num estágio muito mais avançado, já existem técnicas mais sofisticadas, plataformas próprias para mensurar, para imprimir relatórios, a exemplo do que acontece do GRI. GRI é um tipo de relatório, ele é pesado ainda para a nossa cultura, mas ele é muito utilizado fora, globalmente dizendo. Então, o que eu quero, a minha fala nesse final, para pontuar e arrematar o que a Flávia trouxe, o que a Henriette exemplificou com a IUP de uma forma mais palpável, eu queria trazer aqui também, para não ficar só na forma conceitual, mas saber quais seriam os passos, o que podemos fazer, que tipo de direcionamento ter para começar a ver onde que nós estamos, que nível que está a minha organização, seja ela pequena, seja ela grande. É possível essa implementação, fazendo ou não parte do Pacto Global, se vier a fazer, é muito bem-vindo. E eu trouxe números para a gente com relação ao Pacto Global, isso é muito interessante. Os dados aqui de outubro, ele deu que tinha... Eu não achei um pouco preciso, porque ele divide entre fundações, NGO globais, então são organizações não governamentais, são ONGs, né? Globais e locais. Eu não sei que tipo de divisão é essa que ele faz, então, mas só para a gente ter ideia, nós temos participando 17 fundações, 41 que ele chama de organizações globais e 171 organizações locais. Isso eu estou falando do pacto, tá? Resultado obtido aqui com um filtro que eu fiz aqui no mês de outubro, agora. Então, além disso, tem, enfim, 17 mil participantes, mais um filtro que eu fiz Brasil, tá, gente? Esse filtro que eu fiz de organizações diz respeito ao Brasil, mas aí tem vários países, mais de 60 signatários, e eu quis trazer só para mostrar aqui para a gente. E é isso, essa ferramenta se chama SDG Manager, existe também como se engajar no Pacto Global em iniciativas que já estão em andamento em várias frentes, frentes de direitos humanos, frentes de
agroatuação, frentes do meio ambiente em geral, frentes de elaborativa com relação a práticas trabalhistas, trabalho escravo e muitas outras. Isso eu acho extremamente interessante para trazer que é possível fazer, estando ou não no pacto, e aí uma ferramenta do pacto totalmente gratuita, inserida, cadastro em 5 minutos. Eu fiz um cadastro aleatório só para a gente ter uma ideia. E eu acho que encerro por aqui. Se vocês quiserem, a gente troca mais informações e palavras. Fiquem à vontade, estou à inteira disposição aí para ajudar no que for preciso, esclarecer. Se eu não souber, minhas amigas me ajudam aí, está todo mundo junto. E acho que é isso. Eu vou parar aqui o compartilhamento, se vocês me permitem. Qualquer coisa a gente retorna para ele. Prontinho. Não sei se a doutora Ana quer trazer alguma... Não, imagina, eu estou aqui só coadunando com tudo que você colocou, Renata. E só um minutinho. E, na verdade, a gente tem várias métricas, né? A gente tem uma lógica de métrica a ser desenvolvida e promovida no terceiro setor, para que a gente possa também trazer luz à deficiência, né? Então, aí a gente também pode fazer até uma analogia em relação aos objetivos, aos ODS, né? E a efetiva realização deles e o impacto deles efetivos. Então, aí a gente já vai para uma outra discussão, que aí é um pouquinho mais profunda, mas, de qualquer maneira, a gente tem também selos, né, de qualificação privados, tem o selo do ar, que é um selo que tem bastante credibilidade, a gente tem o selo das 100 maiores organizações, a gente tem alguns selos privados que eles atestam até com mais propriedade do que selos públicos. Que qual que é a grande diferença, por exemplo, de um selo de utilidade pública municipal, né? A gente não existem critérios e parâmetros qualitativos. Na verdade, você preenche pré-requisitos, né? Na verdade, é um título vinculante. Você preenche requisitos, você tem a concessão do título. Então, você não tem uma análise da efetiva realização ou mesmo o impacto disso. E por isso que tem muitas pessoas que são críticas em relação às chancelas fornecidas pela administração pública, e por isso que as chancelas do meio privado têm ganhado cada vez mais força. E quando você fala de questões de métricas, né? Então, você trouxe aí o Sistema B, que usa uma avaliação, você tem também a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que a gente falou oportunamente, a gente tem outras redes internacionais também que chancelam, até porque países que investem no Brasil preferem investir em organizações do que nos governos, né? Isso tradicionalmente acontece em países que estão em desenvolvimento. Então, eu acho que foi bem completo, né? Na verdade, eu estou aqui querendo ouvir as questões dos nossos participantes também. Eu posso fazer uma complementação na fala de vocês, tanto da Renata quanto da Ana? É bacana... Justamente, eu acho que a ideia de se trazer, né, essa rede de pacto global, que aí o Brasil é um dos signatários, então, para quem tem interesse, vale a pena também entrar no site deles e verificar que eles... É um elo, né? Na verdade, a ONU, ela justamente por essa questão que a Ana Carolina colocou, aí Rete me complementa, corrija também, aí com a sua expertise aí focada você está insider mesmo do tema, né? Pelo menos aí na OAB e na sua vida também com a startup, mas a proposta foi exatamente fazer esse elo com a iniciativa privada, justamente porque a gente, infelizmente ou felizmente, pela dificuldade de implementações das políticas públicas, isso é mundial, não é só no Brasil, né? Toda vez que você faz eventos e que você compara questões, às vezes ambientais, no âmbito de justiça, né? De aplicação de justiça judiciária, a gente escuta coisas que muito semelhantes, as dificuldades de recursos, de política pública, de pressões, de
mandato de eleição, isso é comum, acho que é inerente, né, à questão humana. Então, essa iniciativa, ela traz muito esse empuxo, ela não é vinculante, você não vai ser sancionado se você aderir e não cumprir, não é esse mote, então é um mote de você estimular. E é interessante que o Pacto Global, o ODS, você aderindo, automaticamente você vai acabar de uma forma, vamos dizer assim, de consequência, né, de causa e efeito, indo com o intuito de se avançar na Agenda 2030. Mas ele nasce principalmente de 10 princípios aí norteadores da Declaração Universal, né? Então você tem a questão focada, que eu acho que, de repente, coloco aqui como uma sugestão de ideias para oxigenar, mas no terceiro setor começar por esses 10, que são princípios assim um pouco mais, vamos dizer assim, basais, né? E para você até se sentir e começar a imaginar como você poderia implementar aí com métricas e em quais ODS você agir. O Pacto Global, ele trata, na parte de direitos humanos, de você proteger efetivamente, evitar qualquer tipo de violação de direitos humanos. No direito de trabalho, você evitar trabalho infantil, trabalho escravo, discriminação, você deixar a pessoa ter essa liberdade de se vincular a algum sindicato, algum órgão de classe. A questão ambiental, ela também traz 4 mais, vamos dizer assim, mais singelos no âmbito, eu acho que mais gerais, né? Singelos no sentido de ser normas mais gerais. Então, acho que você consegue colocar em prática de forma menos de papel, sabe? Aquela coisa, eu vou fazer as metas, coloco no papel e fica no papel. Acho que aqui você vai como um exercício, né? Você vai um passinho depois do outro. Então, ele traz a questão de as empresas terem uma abordagem preventiva, ou seja, você fazer a sua lição de casa e ver o que você pode tentar se antecipar a riscos ambientais, acidentes, etc. e tal, desenvolver iniciativas de responsabilidade ambiental. Eu acho que isso entra muito, eu insisto muito com a questão de educação. Eu acho que a educação ambiental é algo que precisa ser levado como uma métrica, um objetivo per se, e fazer palestras, eventos, cartilhas para essa conscientização. Porque por mais que todo mundo saiba que é importante, o quanto importante é, o quanto será que cada indivíduo, e aí eu falo individualmente porque acho que nós somos a soma de um, então a gente vai se integrando enquanto sociedade, enquanto sistema, né? Seja sistema empresarial, organizacional, institucional, público. O quanto será que cada atitude minha pode impactar, né, no meu sistema e no outro sistema de fornecedor, de produtor. E também essa questão do incentivo da tecnologia, de questões eco-friendly, ou seja, você ter essa, como a Henriette colocou, eu acho que o exemplo, e eu fico muito feliz dela ter aceito, aí foi um convite aí pessoal meu, dela trazer, ela estava um pouco relutante de falar até um pouco da startup, mas eu quis que ela trouxesse, porque é tão legal ela ter desenhado, ela ter criado uma ideia partindo dessas premissas. Ela partiu do geral, desses 10 gerais do Pacto Global, ou 10 normativas aí pela extensa vivência dela até na área, efetivamente, que ela trabalhou muitos anos em consultoria ambiental. O que eu posso fazer de diferente? São medidas pequenas, são, né, passos pequenos, mas que tem um impacto em larga escala. Então, é isso que eu queria deixar aqui como um incentivo. E o Pacto Global ele tem também GTs, que são de você participar. Então, não sei efetivamente como você pode se cadastrar, se você precisa ser dentro de uma organização, você pode entrar como pessoa física, mas vale a pena olhar. Então, são GTs que você vai se aproximando das temáticas. Então, você tem um GT só de ODS, ou seja, já demonstra que é um passo, né? O ODS é um passo que você seu objetivo mais que final, mas antes você tem de comunicação, você tem um GT que fala de
da questão de necessidade, deixa eu pegar aqui, que eu lembro de energia, você tem a questão de redução redução de consumo consciente, ecológico, então você pode escolher o seu grupo de trabalho de temática e começar a se experimentar antes de você aderir a uma métrica e algo que seja só para constar, né, no checklist e evitar que aconteça o que a Renata colocou como um greenwashing, algo desse gênero. Eu queria falar uma palavrinha sobre certificações também. A doutora Ana falou da utilidade pública e eu lembrei de 2 certificações. Da BNT, que certifica a responsabilidade social, essa é paga e ela dura um período, salvo engano, de 3 anos e passa novamente por um processo de auditoria. E eu lembrei também de um de compliance do Instituto Ethos, que também tem prazo para se inscrever, é um formulário muito, eu analisei esse formulário muito minucioso, requer muita documentação robusta aí para estar ratificando as informações que são passadas. Então, nós estamos falando aí de mais 2 certificados, esses eu considero interessantes, à medida que não é só puramente vinculativo, como a doutora Ana falou, eles demandam a análise de dados, né, de algo um pouco mais detalhado, de um repertório de informações aí que vão condicionar ou não a liberação ou a concessão, por melhor dizer, dos certificados. Acho que era esse o meu, dos certificados. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não sei como que estão. Ok. Por enquanto, não. Mas fiquem à vontade para perguntarem, né? Se sentirem aí em casa para esclarecer, que nós pudermos ajudar. Senão a gente mesmo começa a falar tudo de novo e começa a tocar também os temas que são os subtemas, né? Porque acho que também a gente não vai conseguir exaurir, né? Então, qualquer coisa também a gente pode até ampliar um pouquinho mais. Mas eu acho que, se não tem pergunta no Q&A até agora, acho que realmente as pessoas acho que não encaminharam para cá. Pode ser que depois encaminhem via Facebook na página da comissão. Aí a gente até pode encaminhar para vocês, tanto para a doutora Flávia, quanto para a Renata, doutora Fortunato, e a Henriette também. A gente pode encaminhar para vocês as perguntas que forem feitas pelo Facebook. Tá bom, eu estou à disposição. Eu acho que esse... Só para complementar, assim, eu acho que ele é um tema, né? Ele é um tema, acreditem se quiser, acho que esse eu posso falar que é um tema novo no sentido da gente não ter tanto aí na parte jurídica, tanta normativa, tanto material escrito, você acaba fazendo buscas mais em sites oficiais e até em questões de cases, né, de sucesso. Então, para aqueles que se interessarem e se interessaram do tema aqui, eu realmente estimulo a entrar nas páginas dos ODS.org.br, que é a página oficial da ONU, e acompanhar. Eles têm newsletters, eles têm temas muito interessantes, né? E isso vai se aproximando. Eu acho que é um tema meio árido, né? Quando você escuta, assim, parece que é muito distante da gente, mas é no nosso dia a dia e é na pequena ação que a gente toma, né? Então eu fico com essa dica. Vocês que estão aqui conosco quiserem entrar no site do ODS da ONU e do Pacto Global também. Pode falar aí. E depois também, se quiser dicas, né, de implementação, sim, algo que
cada uma de vocês sentiu que fez a diferença e que se alguém tivesse falado antes, né? Eu vivo muito isso. Puxa, se alguém tivesse até comentado, eu falo, olha, talvez por esse lado, né? Eu acho que todo bate-papo é válido. Então, eu acho que não só aqui, no Q&A, quanto também no Facebook, quanto também nas redes sociais de cada uma, LinkedIn, enfim, eu acho que dá para a gente se colocar à disposição, pelo menos eu me coloco e acredito que as minhas colegas aqui também. Inteiramente à disposição, qualquer dúvida. Total. Legal. Minha abordagem seria exatamente nesse ponto, porque para quem já tem, seja uma ideia, seja um projeto já em execução, e gostou, mas mesmo assim ainda não sabe como começar, fica mais do que à vontade de entrar em contato em qualquer um dos canais, e-mail, Facebook, LinkedIn, Instagram, até para saber mesmo, ter curiosidade, poxa, como é que foi a jornada, são tantos desafios, e tem um caso, mas eu não sei o que se adequa, de querer conversar mesmo, entender melhor, fica mais do que à vontade. Joia, legal. Eu lembrei de uma outra coisa, vocês estavam falando de legislação e eu anotei aqui, tem uma lei 10.531 de 2020, que é do Brasil, aderente às métricas, e é interessante porque ele traz um comparativo com a OMS, tem com vários órgãos e braços aí da ONU, então a gente vê às vezes que o quanto nós estamos caminhando ainda. Se quisermos chegar lá. Eu costumo dizer também, e usar um argumento, que o Brasil quer entrar na OCDE, né? Vocês imaginam, nós temos aqui os nossos irmãos chilenos, né? A gente tem alguns países da América Latina que já estão na OCDE e o Brasil está tentando entrar na OCDE. E um dos pontos é realmente o cumprimento das ODS. Então, assim, o Brasil só tem a ganhar. E eu acho que talvez dentro dessa lógica que você está pontuando, é bom a gente às vezes trazer esse comparativo ou esse benchmark internacional, né? Sim. Sim, com relação a isso... Oi. Pode falar. Eu li na Exame, a Exame de 2020, disse que o Brasil, o artigo se reportava que o Brasil está em 30% aquém da execução das métricas em comparação aos nossos amigos latino-americanos. Estamos falando só aqui América do Sul, tá? Então, nós estamos atrás ainda de outros países que já têm um avançado maior aí rumo ao atingimento das metas. Então, é mais talvez uma bandeira que se levante para estar na hora de começar a se mexer com poucas coisas. Eu escuto muitas vezes também, a exemplo do que eu ouvi com a LGPD, isso não pega, isso não é para mim, isso não vai vir para a minha organização. Então, eu escuto algumas dessas falas e elas são distorcidas e equivocadas, porque o caminho daqui para frente é sem volta. O impacto é global, as consequências serão sofridas em termos de parcerias mais para frente, pode não ser agora, pode não ser daqui a 2 meses, mas a gente vai começar a ver investidores sociais, a gente vai começar a ver primeiro e segundo setor pesquisando e procurando quem tem implementado e quem tem agido em consonância e caminhando para atingimento dos objetivos. Então, é um alerta, a coisa não acontece logo, mas isso é um futuro que vai ser impactado com toda certeza, não tenho dúvida. Não, eu concordo, e o que eu ia colocar é você que trouxe também, né, Renata, a parte lá que está em voga, né, do ESG, né, a gente tem o S de social, e essa parte que eu trouxe, óbvio, né, como um projeto da justiça eficaz, de você pensar numa forma de uma justiça socioambiental, em que você faça o componente S mais inclusivo, é algo que eu acho que veio para ficar, e as empresas sérias que estão implementando vão colocar isso como um componente de atenção para você olhar, mapear, diagnosticar e ver como incluir isso na sua governança. Imagine situações, eu acho que em questões ambientais, você tem muitos eventos em que você tem questões individuais homogêneas, onde você tem comunidades, você tem vizinhanças, você tem questões
seja de poluição de odor, de ruído, que você tem que administrar a comunidade no entorno, e que forma vamos administrar, e vai ser via repressão no judiciário? Será que esse é o melhor caminho? Será que a gente não deveria pensar em formas de atenção preventiva dentro de uma governança? Então, tudo acaba se conversando cada vez mais. Eu tenho essa visão aí integrada mesmo e sistêmica. A gente não consegue implementar, pelo menos no meu modo de ver, a gente não consegue, vamos implementar o ODS e o ESG, não são siglas, na verdade, sabe? São comportamentos, são valores, são implementações, é cultura, né? Então, é cultural, são quebras de paradigmas, e acho que as empresas hoje que, de fato, dizem que tem, mas não tem, talvez com o decorrer do tempo vão começar a perder, talvez, espaço aí no mercado, a depender da pressão, né? Uma pressão aí global, né? Da própria terra, na verdade. Queiram ou não, os recursos eles não são infinitos, mas a gente já percebeu isso, e eu acho que por isso que é um tema eu acho que é um tema de apresentação para várias outras conversas, né? Eu acho que até coloco aqui, a Ana Carolina estava com umas outras ideias aí de conversas aí, de sinergia com a Comissão de Meio Ambiente, então estamos aí até à disposição para conversar e trocar ideias de como implementar as questões no dia a dia. Joia, já vou desenhar esse evento junto com a Renata e a gente vai conversar sobre isso, seriamente. Não, seriamente mesmo, porque nós temos esses três pilares que conversamos, né? Estamos falando aqui do social, tem o econômico e tem o ambiental, e quanto mais a gente disseminar que eles são integrados e não vivem separado, acho que a gente talvez faça algum movimento diferenciado, né, enquanto sociedade. Sim, verdade. São transversais, né? Eles se perspassam, né? E eu acho que a nossa missão aqui é trazer exemplos, monitorar, indicar como fazer, talvez. Estamos todos caminhando também, vamos nos balizar por exemplos positivos. Tem muitos exemplos positivos no segundo setor, né, grandes exemplos positivos. Existem também exemplos positivos sendo alcançados no terceiro setor, são exemplos para a gente observar, tentar implementar de igual forma, faz igual, mas faz diferente, de acordo com a sua cultura, de acordo com sua operação, mas eu acho que existem sim caminhos. Mais do que falas, é possível sim colocar a mão na massa e começar a implementar. Devagar, como uma cultura, com o apoio da liderança, de lideranças, né, com agentes multiplicadores, replicadores, se você tiver essa possibilidade, se estiver inserido em um contexto de uma organização maior, mas com replicadores, com multiplicadores, agentes de orientação. A orientação ela é fundamental, não só para esse caso aqui, mas para outros, como compliance, como prática ambiental, como a Flávia estava dizendo, a Henriette também. Então, eu acho que é um caminho a ser semeado, ele não é um caminho fácil, ele tem desafios e a colheita é futura. Então, semear agora para colher resultados mais para frente. Joia. Gente, então eu vou fazer o fechamento aqui do nosso evento, agradecer a cada uma de vocês, a fala de cada uma de vocês, a contribuição inestimável de cada um de vocês, seja com a vida, seja com o estudo, seja com o conjunto todo, que somos todos um conjunto, né? E agradecer também a todos aqueles que estiveram e que estão aqui conosco, agradecer aqueles que estão no Facebook e que a gente possa compartilhar e disseminar o conhecimento através do link que tem no Facebook, a gente manda para os nossos colegas e que, de uma maneira muito prática, da maneira como vocês colocaram, a gente possa introduzir e internalizar essa cultura, porque eu acho que a gente demonstra as práticas não no falar, é na vida, né? É na vivência. Então, eu acho que a gente possa cultivar isso nas nossas próprias vidas para que a gente também possa ser usado como exemplo, né, até das práticas que estão aí relacionadas à ODS, que as nossas empresas, que os nossos escritórios, que a nossa atuação seja
ética, né, que a nossa atuação seja vinculada aos parâmetros que a gente sabe que são de boas práticas, para que a gente possa não só continuar expondo, mas também disseminando esse conhecimento, que vai ser melhor para todos nós, né, e para as outras gerações, tá bom? Muito obrigada a todas mais uma vez, foi uma excelente tarde, muito especial. Obrigada. Eu agradeço, muito obrigada, presidente, um grande abraço para todos, obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até logo. Tchau, tchau. Prazer, até mais.